Neemias capítulo 1, nós vamos estar aí lendo a palavra do Senhor, amém? Queremos glorificar a Deus também pela vida daqueles que nos acompanham através do Instagram, que o Senhor abençoe a sua vida, no nome de Cristo Jesus, seja bem-vindo, amém? Que Deus abençoe a sua vida que está conosco aí através do Instagram. Queremos ler Neemias capítulo 1, versículo 4 em diante. Neemias 1, versículo 4 em diante, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor quer ministrar no nosso coração, o Senhor quer ministrar na sua vida, amém? Que Deus possa abençoar aí, Pereira Santana, boa noite, que Deus te abençoe poderosamente, amém? Thales Ronei também, que Deus abençoe, no nome de Cristo Jesus. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 4, como iniciar uma nova era, irmãos. Esse foi o tema que Deus colocou no meu coração. Como iniciar um novo tempo. Todos têm dito, não somente nas lives, como na igreja, como em todos os lugares, tenho acompanhado muita gente, tenho sido ministrado também por esse meio, e todos são unânimes em dizer que vai surgir um novo tempo, que vai nascer um novo tempo, ou pelo menos que deveria haver um novo tempo. Agora, como criar um novo tempo? Como fazer? Neemias está aí. Neemias, ele vive depois de Esdras. Neemias está vivendo, irmãos, o tempo depois do cativeiro babilônico. Depois de 70 anos cativo, o povo volta para Israel através da libertação de Ciro. A cidade é construída às meias. O templo é construído a metade também, mais ou menos, mas a cidade está sem muros, e então é um novo tempo. Não, é um tempo de desespero, porque todos foram levados cativos, a cidade foi totalmente destruída 153 anos antes de Neemias. Então, meus irmãos, imagine o desespero, depois de 70 anos cativo, encontrar-se com uma cidade totalmente destruída. Eles tinham que começar do zero, começar de novo. Não é começar de baixo, é começar do zero, amém? E Deus quer falar no nosso coração como iniciar uma nova etapa, uma nova era, um tempo na nossa vida, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 1, versículo 4 em diante. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu povo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos da terra. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos sejam rejeitados, estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante os homens. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Meus queridos, Deus quer falar no nosso coração. Como eu disse, irmãos, o contexto de Neemias é que Neemias ouve daqueles que tinham sido libertados que a cidade está em grande desespero.
Aqueles que conhecem um pouco da história de Neemias já viram e já leram que a cidade está totalmente destruída, o povo está com fome. Faz 152 anos, havia 152 anos que a cidade tinha sido totalmente destruída, que os muros tinham sido destruídos. E, meus irmãos, naquele tempo, o muro era a segurança da cidade. As muralhas, as grandes fortificações, era a segurança contra qualquer invasão, contra qualquer exército. Então, quando não tinha muro, não era só o problema de uma cidade destruída, não é só o problema de ter poucos homens, poucas pessoas, porque muitos morreram e foram escravizados na Babilônia, não é só pelo fato de estarem com fome, de não ter o que plantar, o que comer, senão também que a falta desse muro gera insegurança, a falta desse muro gera medo, a falta desse muro ao redor de Israel gera vergonha. Por que vergonha? Porque a queda do muro foi porque Israel foi derrotado na batalha. Israel, que Deus havia prometido que não seria derrotado em batalha, foi derrotado. E o povo sabia que Israel foi derrotado em batalha porque pecou contra Deus, porque abandonou os princípios do Senhor. Então a queda do muro gerava também vergonha, gerava sentimento de derrota, não somente uma derrota bélica, não somente uma derrota na guerra, mas também uma derrota espiritual. Nós que somos o povo de Deus, nós que somos os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, e estamos aqui envergonhados e derrotados. Quem sabe fossem todos esses sentimentos que estavam ao redor do povo de Israel, aqueles que estavam ali, não era somente o problema econômico, tinha também um problema emocional, não era só um problema emocional, tinha também um problema espiritual, não era só o problema espiritual, tinha também um problema de segurança, tinha também um problema de vergonha, tinha um problema também espiritual. Mas, meus irmãos, o Senhor começa a agir a favor do povo, o Senhor se prepara para abençoar o povo. Quando aquelas pessoas vêm até Neemias e falam com Neemias o que está passando na cidade, versículo 1 ao 3, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Olha a notícia que recebe Neemias, uma notícia surpreendente, uma notícia aterradora. Para muitos irmãos, a notícia tem sido aterradora agora. Para muitos, a notícia dessa pandemia, desse problema econômico, tem sido aterrador. Enquanto se tem uns trocados para poder ir vivendo, muito bem. Enquanto se está dentro de casa seguro, muito bem. Mas tem muitas pessoas que não têm centavos para comer. Tem muitas pessoas que os seus estão na rua e não sabem se vão voltar contaminados ou vão contaminar as pessoas. Lemos um caso no jornal de uma senhora que perdeu 5 da família para o Covid. Irmãos, que tristeza, que angústia, que desespero. Agora, como, irmãos, começar uma nova era? E depois que passar tudo isso, o que vai acontecer? Quando passa o cativeiro, quando passa os 70 anos e Deus mais uma vez liberta o povo de Israel, o que é que o povo deve ter feito? O que é que nós devemos fazer? E Deus ministrou no meu coração algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Se nós observamos, irmãos, o texto bíblico, o texto diz no versículo 4 que tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Meus queridos, a primeira coisa para começar uma nova era, uma nova etapa, uma nova vida que nós precisamos fazer é reconhecer o momento que estamos vivendo.
É reconhecer que o momento é escuro, é reconhecer que o momento é difícil, é reconhecer que o momento gera medo, insegurança, vergonha, sentimento de derrota, é reconhecer que realmente esse momento é um momento tenebroso. É uma característica do ser humano negar a verdade. É uma característica do ser humano querer negar a realidade. Estamos vendo isso com a pandemia, né? Estamos vivendo esse tempo de pandemia, muitos estão loucos, desesperados pela pandemia, outros estão negando a pandemia. Para muitos, mais de 300 mil mortos não significa que haja pandemia, não está acontecendo nada, é só problema político. E infelizmente isso é algo que passa muito. Pastor Márcio, lá de São Paulo, está dizendo que orou por nós hoje, amém, irmãos? Glorifica a Deus aí pela vida do pastor Márcio, a igreja de Vila Nive, que esteve orando por nós, amém? Irmãos, nós não nos podemos permitir nos auto-enganar com falsos pensamentos. E infelizmente, muitas vezes, na fé cristã, os cristãos geram pensamentos ou falsos pensamentos, pensamentos que não são divinos, pensamentos que não são de Deus. Quantas vezes as pessoas criam sentimentos, criam na sua mente, no seu coração, expectativas e criam fantasias na sua cabeça e pensam que é assim que Deus vai fazer ou que tem que fazer porque é assim que eles querem que seja feito. Irmãos, não podemos nos auto-enganar com falsos pensamentos. Não podemos. Neemias ouviu a situação, assimilou a situação e ele sentou e chorou. Ele não tinha visto como estava. Ele podia ter pensado que era um problema político. Ele podia ter pensado, não, mas o irmão está exagerando um pouquinho. Ele podia ter pensado, não, mas não é minha responsabilidade, afinal eu sou copeiro, eu sou mordomo, o que tem a ver com construção, com construtor? Ele podia ter feito de desentendido, mas ele não só não se permite enganar pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos, mas ele também não se permite ser derrotado pelos maus pensamentos. E aqui é algo fantástico que nós temos que aprender na nossa vida se nós queremos criar uma nova era, uma nova etapa. Nós temos que reconhecer a realidade, nós temos que sentar e chorar se for necessário, mas nós não podemos deixar-nos vencer por esse sentimento, por esse mau sentimento. Nós não podemos permitir que esse sentimento de derrota nos derrote. Nós temos que, em nome de Cristo Jesus, resistir e não permitir que esse sentimento de insegurança, de medo, de vergonha, de sentimento de derrota inunde o nosso coração e a nossa vida. Nós não podemos aceitar isso no nosso coração. Neemias vê a realidade, Neemias chora por causa da realidade e a Bíblia diz que ele chorou por muitos dias. Ele chorou por muitos dias. Mas ele não foi tomado, ele não foi vencido pelo sentimento de derrota, ele não foi vencido pelo sentimento de medo, ele não foi vencido pela insegurança, ele não foi vencido pela vergonha, ele não foi vencido pela preocupação com o futuro, ele não foi vencido pelo que ia fazer, poderia fazer ou deveria fazer, ele não foi vencido pelo sentimento de que ninguém tenha feito nada em 152 anos. Não, Neemias não faz isso, porque o texto diz, versículo 4, que tendo ouvido essas palavras, sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Mas olha, o texto continua dizendo, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. Versículo 5, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. E aí segue a oração de Neemias. E aqui tem outro ensino tremendo e poderoso para nós. Se nós queremos viver um novo tempo na nossa vida,
vida. Nós não somente precisamos reconhecer o momento difícil que estamos vivendo, nós não somente não podemos permitir ser vencidos pelo medo, pela vergonha, pela insegurança, pela incerteza do futuro, mas nós devemos buscar a presença de Deus. Antes de qualquer atitude, buscar a presença de Deus. Olha que Neemias senta e chora e se lamenta, mas ora, busca, pede, clama e jejua ao Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, o que ele faz é buscar a Deus. Irmãos, muitos dos nossos problemas se agravam, sabe por quê? Porque nós agimos sem buscar a Deus, porque nós agimos sem pensar, porque nós agimos apressuradamente. Vemos uma situação diante de nós e pensamos que nós deveríamos fazer alguma coisa. Pastor Márcio está falando aqui, choro de quem tem responsabilidade. Olha que tremendo, Neemias chorou porque ele sabia que deveria fazer alguma coisa. Ah, que tremendo, ele sentia a sua responsabilidade, a responsabilidade nas suas mãos, mas Neemias não toma, irmãos, uma atitude apressurada. Ele primeiro busca, irmãos, a entender o destino dele em Deus. Ele era um copeiro, ele não era um construtor, ele não era um general, ele não era um guerrilheiro, ele não era aquele que deveria ou o melhor qualificado para reconstruir os muros, ele era um mordomo. Então Neemias começa a orar, irmãos, e ele ora até entender o destino dele em Deus. E aqui é um ensino para nós, irmãos, para nós conversarmos um novo tempo, uma nova era na nossa vida. Nós precisamos buscar a presença de Deus antes de tomar qualquer atitude. Nós precisamos buscar a presença de Deus até entender o nosso destino em Deus. Neemias era copeiro, era mordomo, mas ele entendeu que Deus o estava designando para aquela tarefa. Ele recebe a missão, ele entende a missão, ele recebe a visão, ele recebe a promessa, ele ouve a voz de Deus, ele sente a presença de Deus, e munido da palavra, da missão, da voz, do poder, da graça, da misericórdia de Deus, Neemias então se levanta e se dispõe para fazer algo que ele nunca tinha feito, porque ele não era construtor, porque ele não era general de guerra, porque ele não era comandante de batalhões, ele era somente um copeiro, mas imbuído da missão de Deus, imbuído do seu destino em Deus, Neemias se levanta no nome de Cristo Jesus, e Neemias toma a decisão de então fazer algo. O que Neemias faz nesse tempo de oração, antes de tomar qualquer atitude, é entender seu destino. O Senhor me chamou para isso? Se o Senhor me chamou, eu vou. Porque se o Senhor não me chamou para isso, eu vou dar com burros na água. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer as coisas sem direcionamento de Deus. Nós vamos por nossa conta e não porque Deus nos haja enviado. Meus queridos, todas as vezes que andamos por caminhos que Deus não nos enviou, nós teremos problema. É por isso que Neemias toma um tempo para ouvir a voz de Deus. Senhor, qual é o meu destino? O Senhor me levantou para esse tempo, o Senhor me levantou para abençoar esse povo, o Senhor me levantou para levantar e para construir esse muro, essa muralha, depois de haver recebido a ordem de Deus, depois de haver recebido o mandamento de Deus, então ele se levanta. Meus queridos, que ensinamento fantástico para nós. Nós que temos o costume de sermos tão apurados, não é verdade? Nós que somos a geração online, a geração do 30 segundos, a geração de que 1 minuto já é muito tempo para nós. Neemias vê a situação terrível diante dele, mas ele não toma nenhuma atitude. Não porque é irresponsável, porque ele chora por entender a sua responsabilidade. Mas ele espera Deus o convocar. Ele espera Deus dar a ele autoridade, ele espera Deus dar a ele autorização, ele espera Deus falar com ele, se ele deveria ou não ir. Amém? Meu querido, estamos vivendo um momento muito difícil e não podemos negar. Negar a realidade do mundo hoje é negar a realidade, perdão a redundância,
negar que o mundo está em crise e que essa situação vai piorar. Por que vai piorar? Porque ainda que vençamos o vírus amanhã, até que a economia mundial retome, tomará muitos meses. Nós precisamos reconhecer essa verdade. Agora, nós não podemos nos deixar vencer por essa realidade. Jamais. Mas antes de tomar uma atitude apressurada, antes de tomar uma decisão da qual por aí nós vamos nos arrepender o resto da vida, antes de tomar a decisão que muitas vezes, ao invés de resolver o problema, vai aumentar o problema, eu devo esperar em Deus. Depois que Deus iluminar o meu pensamento, o meu sentimento, o meu coração, depois que eu ouvir a voz de Deus, depois que eu entender o meu destino em Deus, e depois que eu receber a ordem e a permissão de Deus para atuar, então eu atuo. Ele não foi à presença do rei até o momento em que Deus deu a ele a oportunidade de fazê-lo. Amém? Agora, outra lição que Neemias nos ensina é pôr em prática a palavra de Deus. Olha a ação de Neemias. Irmãos, Neemias o que ora são as leis de Moisés. Neemias está orando e está citando para Deus aquilo que Deus citou para Moisés. Neemias está fazendo uma oração e dizendo: Senhor, o Senhor lembra que o Senhor falou para Moisés que se a gente fosse rebelde, o Senhor realmente nos mandaria para longe. Mas o Senhor lembra que o Senhor também disse que se a gente se arrependesse, o Senhor nos abençoaria. Então, Senhor, segundo a sua palavra, segundo a sua promessa, segundo aquilo que o Senhor mesmo disse, então, Pai, confirme a sua palavra. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e restaurarei a sua terra. Que tremendo, irmãos, que poderoso, que forte. O que Neemias faz é colocar em prática a palavra do Senhor, não é colocar em prática a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu entendimento, nem a sua revelação, nem a sua espiritualidade. Neemias não se firmou, se imbuiu daquela revelação extraordinária de Deus, não, ele se imbui, ele se enche, ele se agarra, ele se aferra à palavra de Deus, a palavra de Deus. E munido da palavra de Deus, então Neemias decide orar. Só que agora a sua oração muda. Se antes ele chorava de tristeza, agora ele ora clamando a Deus misericórdia, graça e favor. Ele ora a Deus dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que a sua palavra é fiel, e a sua palavra diz que ainda que o Senhor nos levasse para longe, o Senhor nos ia trazer de volta. Então, Senhor, eu quero que o Senhor cumpra a sua palavra na minha vida. Senhor, eu reconheço que eu e os meus pais temos pecado contra o Senhor, eu reconheço que Israel falhou com o Senhor, eu reconheço que nós andamos por caminhos que não agradam o Senhor, mas, Pai, também segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos traga de volta, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor nos fortaleça, no nome de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor é a única coisa imutável e inquebrantável da face da terra. Lembre disso. A palavra de Deus é imutável e inquebrantável. Imutável porque ele não muda, diz. A própria palavra já diz isso. E inquebrantável porque a palavra do Senhor não cai por terra. A palavra do Senhor não cai por terra. Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. É por isso que nós devemos, meus amados irmãos, glorificar a Deus, devemos exaltar a Deus, devemos buscar a Deus, mas também devemos praticar a palavra de Deus. No nome de Cristo Jesus. Neemias
espera Deus falar com ele. E uma vez que Deus ministra ao seu coração, uma vez que Deus lhe dá uma missão, Neemias então agora invoca a palavra do Senhor e diz: Senhor, segundo a sua palavra, eu lançarei as redes. Foi porque o Senhor disse. É porque o Senhor falou. Amém? Está conosco aí pastor Adailton também, vários outros irmãos, que o Senhor abençoe, irmã Rosana Peixoto. Amém? Quando Neemias começa a tomar posse da palavra de Deus, quando Neemias começa a estar na presença de Deus, então Neemias começa a se imbuir de coragem, se encher de coragem, de sabedoria, e então ele se levanta. Agora, olha que tremendo, irmãos, porque essa é outra coisa que devemos entender, e é, quem sabe, o maior segredo espiritual ou o segredo de vitória espiritual que nós devemos entender. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias, versículo 10 diz assim: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Olha o que Neemias faz. Neemias, ele desafia Deus. Senhor, o Senhor disse que se a gente desviasse, o Senhor nos repreenderia, mas se nós voltássemos à sua presença, o Senhor nos abençoaria. Senhor, esse povo te abandonou, esse povo foi rebelde, o povo de Israel é rebelde, todos nós pecamos contra o Senhor, mas Senhor, lembra que nós somos o seu povo. Meus queridos, quem sabe o grande e maior segredo da vida espiritual do cristão é recordar quem ele é em Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, porque vós sois geração eleita, raça eleita, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos filhos de Deus e nada pode mudar esse fato. O diabo não pode mudar esse fato, o pecado não pode mudar esse fato, nenhuma atitude na face da terra pode mudar o fato de que nós somos filhos de Deus. Então devemos nos armar desse entendimento, dessa sabedoria, devemos nos armar, irmãos, dessa verdade, que nós somos povo escolhido de Deus, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. E quando nós entendemos isso, então nós entendemos que sim, há oportunidade de começar uma nova vida, uma nova era, um novo tempo. Uma nova vida, uma nova era, um novo tempo só pode acontecer quando Deus está conosco, quando nós entendemos que somos filhos de Deus. O problema é que muitas vezes e muitas pessoas não entendem que são filhos de Deus porque pensam em mérito, pensam em merecer, em conquistar pelo seu esforço, pelo seu braço, e não entendem, irmãos, que é pura misericórdia. Nós somos escolhidos por Deus e chamados por Deus pela graça e misericórdia do Senhor. Nós não fizemos nada. Você e eu não somos capazes de fazer nada para merecer, ou para comprar, ou para pagar aquilo que Deus fez e Deus faz por nós. Então, se você quer começar uma nova era na sua vida, entenda isso. Nada pode mudar o fato de que você é filho de Deus. Recorde isso. Irmãos, parece um atrevimento de Neemias, porque Neemias está lembrando Deus dessa verdade. Neemias está dizendo: Senhor, aquele povo lá rebelde, duro, aquele povo ainda é seu povo. Aquele povo ainda é o povo que o Senhor ama, ainda é o povo que o Senhor escolheu. Então, Senhor, porque nós somos seu povo, porque nós somos os seus filhos, porque nós estamos na sua presença, porque nós somos escolhidos pelo Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, não por mérito nosso. Então, Senhor, nós seguiremos no nome de Cristo Jesus. E outra lição que Neemias quer nos dar, e estou quase terminando, é que devemos reconstruir, claro, o que estava quebrado. Agora, para reconstruir o que estava destruído ou que foi destruído pelo inimigo, nós precisamos entender que necessitamos ter nas mãos algumas armas. Primeira arma que nós temos que ter na mão, uma ordem de Deus, um mandato de Deus.
Lembra do centurião? Senhor, o meu servo está terrivelmente endemoniado. Jesus fala, eu vou lá na sua casa. E o centurião diz, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Somente dá a sua palavra. E ele será curado e ele será liberto. Porque eu sou homem de autoridade. Eu digo ao meu servo vai, ele vai. Eu digo ao meu servo vem, ele vem. Então eu sei que se o Senhor der a sua palavra, o diabo tem que retroceder. O inimigo tem que retroceder. Se o Senhor der a sua palavra, eu vou lá e meto o pé no traseiro de Satanás. E Jesus então diz, eu nunca vi tanta fé. Vai lá e seja segundo a sua fé. Então, irmãos, de posse da autoridade do nome de Cristo Jesus, de posse da ordem de Deus, do mandato de Deus, então aquele centurião vai. E a Bíblia diz que ainda pelo caminho o seu servo fica livre. Ah, meus irmãos, Neemias se levantou para ir, mas ele se levantou não com armas carnais e materiais. Ele se levantou primeiro com a ordem de Deus. Segundo, com um projeto. Quem não sabe onde quer chegar, não vai chegar em lugar nenhum. Se você não sabe onde quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque se Deus te deu uma visão, se Deus te deu uma ordem, se Deus te mostrou o destino dele para você, seguramente você precisa de um projeto, você precisa de um plano. Quando Neemias chega na terra, o que ele faz primeiro é sondar toda a terra, capítulo 2. A Bíblia diz que ele não falou com ninguém, que ele saiu à noite, no escuro, para ver qual era a situação. Então ele olha toda a situação, desenha na sua mente o projeto de Deus. Deus o enche, Deus o infla, Deus o inspira. E inspirado por Deus, ele desenha então um projeto de Deus. Depois ele chama os seus irmãos e une a todos para que em unidade eles possam reconstruir. Meu querido, toda e qualquer reconstrução necessita primeiro presença de Deus, ordem de Deus, mandato de Deus, poder de Deus, permissão de Deus. Toda e qualquer reconstrução precisa de um projeto, mas um projeto dado por Deus. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós não podemos confiar em nós mesmos, na nossa própria inteligência, na nossa própria capacidade, na nossa própria força. A palavra do Senhor diz que nós devemos confiar no Senhor. Então, meu querido, receba um projeto, um sonho, uma visão, uma revelação de Deus. Porque se a visão é de Deus, a provisão é de Deus. Se Deus te der uma visão, se Deus te der uma ordem, Ele irá com você e Ele cumprirá. Porque não é a sua palavra, é a palavra dEle, não é o seu poder, é o poder dEle. E depois de posse desse projeto dado por Deus, una os irmãos. Unidade, comunhão. A Bíblia diz que o reino dividido não prosperará. A Bíblia diz que a casa dividida não prosperará. A igreja dividida não prosperará. O casal dividido não prosperará. Os irmãos divididos não prosperarão. A prosperidade está na unidade. A prosperidade está na bênção do Senhor derramada sobre a unidade. Salmo 183. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É aí que o Senhor derrama a sua bênção. É aí que o Senhor derrama a sua graça. Sabe por que muitos cristãos são derrotados no campo missionário ou em qualquer área da sua vida? Porque muitas vezes, meus irmãos, eles recebem uma palavra de Deus e esquecem do mundo e saem sem entender os tempos de Deus e sem entender que Deus nos chamou para unir, Deus nos chamou para estar juntos, Deus nos chamou para sermos abençoadores. Quando Deus chama Abraão, Ele, ainda que Ele mande Abraão deixar a sua família,
a sua terra e a sua parentela. Deus manda Abraão para uma outra terra, mas Deus promete a Abraão que dará a ele uma nova família, um novo povo, uma nova nação, uma nova terra. Amém? A unidade em Deus para reconstruir aquilo que foi destruído e aquilo que foi quebrado. Quando há em nosso coração o entendimento de que nós não podemos permitir que os nossos sentimentos sejam enganados, quando entendemos que nós não podemos permitir que o diabo nos engane a ponto de que o medo, a insegurança, a tristeza e o sentimento de derrota e a vergonha nos derrote, nós começamos a vencer então. Então já começa um novo tempo. Quando nós entendemos que devemos, antes de qualquer coisa, buscar a presença de Deus, esperar em Deus antes de tomar qualquer atitude. Quando nós entendemos que devemos entender o nosso destino em Deus, para que fomos chamados, para que fomos criados, onde nós devemos e não devemos ir. Quando nós entendemos que depois de receber a ordem de Deus, nós nos tornamos invencíveis, porque o Senhor está conosco, nos tornamos invencíveis, porque não é a minha autoridade, a autoridade de Deus, não é a sua autoridade, a autoridade de Deus. Aquele centurião foi na certeza de que somente a ordem de Jesus e a autoridade de Jesus era suficiente. Quando nós colocamos a palavra do Senhor em prática, quando nós recordamos quem somos em Deus, filhos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo Jesus, lavados e redimidos, então nós não podemos ser derrotados. E meus queridos, quando formos dar início a qualquer projeto na nossa vida, nós possamos fazer isso armados, primeiro, da autoridade divina. Segundo, de um projeto inspirado por Deus, de uma visão de Deus, de uma visão dada pelo Espírito de Deus a nós. E armados da unidade do povo de Deus. Porque na unidade está a bênção do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar poderosamente as nossas vidas, a sua vida. E esse tempo de pandemia, e muitos estão falando, como disse no começo, que será um novo tempo, uma nova era daqui para frente. Eu quero dizer para você que sim, será um novo tempo, uma nova era. Rosana Peixoto, você está dizendo que estava muito triste, muito angustiada, precisava ouvir essa palavra. Deus te pôs você aqui, minha irmã, para ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Não esqueça quem você é em Deus. Você foi escolhida por Deus. Você é servo do Senhor. Você é povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Segundo a palavra de Deus, o mandamento de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Siga em frente, o Senhor te dará vitória no nome de Cristo Jesus. E meus queridos, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração e que nós possamos, ao sairmos dessa quarentena, nós aqui na Bolívia, já há 60 dias, dia 18 fará 60 dias, nós possamos realmente iniciar uma nova era das nossas vidas, no nome de Cristo Jesus. Amém? No nome de Cristo Jesus. Meus queridos, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Matos, Alberico, IMW Aeroporto, Rosana, que Deus abençoe, mano, no nome de Cristo Jesus. Abelima Matos, amém, em nome de Jesus. Todos aqueles que estiveram conosco aí, Jéssica, amém, em nome de Jesus. Iago, no nome de Cristo Jesus, amém, que Deus abençoe. Teca, que Deus abençoe. Também a todos aqueles que estiveram conosco, que o Senhor possa abençoar. Eu quero orar para a sua vida no nome de Cristo Jesus, amém? Irmã Rosana, feche seus olhos aí, Deus quer falar no seu coração, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar, Senhor, essas vidas diante de Ti,
e pedir a Ti que o Senhor esteja com as Tuas mãos. Senhor, a Tua serva Rosana disse que ela estava esperando uma resposta de Deus e que essa é a resposta. Então, Pai, no nome de Cristo Jesus, eu quero orar por aqueles que nos estão acompanhando, Senhor, através do Instagram. Eu quero ministrar nessas vidas, Pai, na autoridade do nome de Cristo Jesus, não na minha autoridade, não no meu conhecimento, não na minha sabedoria. Eu quero ministrar na autoridade do nome de Cristo Jesus. Eu quero pedir a Ti que o Senhor derrame da Tua graça, que o Senhor derrame do Teu Espírito, que o Senhor fortaleça, que o Senhor guie, que o Senhor possa, no nome de Cristo Jesus, ministrar sobre essas vidas. Toma a Tua serva nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa revelar a Tua vontade, o Teu querer, que o Senhor possa renovar as forças físicas, emocionais e espirituais, que o Senhor possa dar vitória em tudo e em todo momento, e que cheia da graça, da unção, do poder e da autoridade do Senhor, ela possa criar um novo tempo, uma nova era na sua vida, no nome de Cristo Jesus. E todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento e que verão posteriormente, Senhor, essa palavra, que possam receber a graça e o Espírito do Senhor, a autoridade da parte do Senhor para seguir adiante, e que no nome de Cristo Jesus o Senhor derrame sobre nós, no nome de Cristo Jesus, o seu Espírito e a sua graça e a sua vitória, no nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Oramos para que o Senhor continue abençoando as suas vidas, no nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe poderosamente, no nome de Jesus.